Bom, hein? É isso aí, vamos lá. Bom, rapaziada, o Paraná Pesquisas fez uma pesquisa, né, como diz o próprio nome. Eles queriam saber quais os clubes mais odiados do futebol brasileiro, né, rapaziada. O São Paulo aparece ali no top 5, meio que na rabeira ali, mas aparece no top 5 como um dos clubes mais odiados do futebol brasileiro, tá, rapaziada? Em primeiro lugar, obviamente, o Flamengo é o mais odiado, com 13,5%. Em segundo, o Corinthians, com 11,1%. Em terceiro, Palmeiras, 7,7%, Vasco tá em quarto, 4,6%, e o São Paulo aparece em quinto, 1,7%. Talvez se fizesse essa pesquisa lá em 2007, 2008, talvez a gente estaria ali numa colocação um pouquinho melhor, né, rapaziada? Que agora a gente também não tá fazendo frente a ninguém, tá aí só de boa, gato morto, pá, ninguém nem quer nem saber do São Paulo, nem se preocupa. Os mais odiados realmente, Flamengo pela soberba, Corinthians, porque é insuportável os corintianos, e o terceiro Palmeiras também pela soberba, né? Foram ouvidas aí 2.000 pessoas nessa pesquisa, diversos perfis diferentes, né? E apontou aí o Flamengo como o líder do ranking. O que você acha dessa pesquisa aí, rapaziada? Comente aqui abaixo a sua opinião, tá? E também, 42,2% dos participantes afirmaram não ter nenhuma antipatia por nenhum clube, tá? Indiferente. Além disso, 6,1% não souberam responder e 0,9% declararam não gostar de nenhuma equipe do futebol brasileiro, né? Comente aqui abaixo, pra você, qual que é o clube mais odiado? Qual clube que você, que tá me assistindo aqui agora, qual clube você mais odeia? Comente aqui abaixo. Bom, o São Paulo teve alguns jogadores lesionados, né? Nossa, o Rui Costa falou que não, tá tudo lindo, maravilhoso, mas a gente tá vendo a situação. O São Paulo tá com vários jogadores lesionados. O São Paulo teve 66 desfalques por lesão. Foram 66 lesões no São Paulo. É algo assim bizarro, né? E agora a gente não tem laterais esquerdos. O Crespo colocou o Patrick Lanza ali como titular no jogo contra o Corinthians e substituiu no intervalo pro segundo tempo, porque o moleque realmente não dá, é complicado, né? O moleque não vinga no São Paulo, era que foi jogador de seleção de base, etc, mas não consegue render. E aí aparece uma outra opção, porque Enzo Dias e o Wendel tá lesionado e sabe, sei lá, Deus quando é que eles vão voltar, né? Eis que aparece uma opção, uma alternativa que o Crespo relacionou pro jogo contra o Corinthians, mas não usou, que é o Nicolas, rapaziada, lateral esquerdo, que já está na mira do Barcelona, já está na mira do Sevilha, está na mira de clubes europeus já, do Atlético de Madrid. Ele tem apenas, acho que 17 anos, tem 18 anos, o Nicolas Bosholm, sei lá o nome dele, eu não consigo falar o nome dele não, mano. E assim, nas categorias de base, o Nicolas tem 17, vou repetir, tá? Nicolas, 17 participações em gols nessa temporada no Sub-20 do São Paulo. É destaque lá na base, tá ligado? E ele foi relacionado e não jogou. Nessa reta final, o Crespo pode colocá-lo pra jogar, pra dar uma sequência nessa reta final, pra já chegar no, sei lá, depois da Copinha, quando começar, porque a Copinha vai acabar no dia 25 de janeiro, né, provavelmente. Então, eu não sei se o Nicolas vai ter oportunidades no Paulistão. Então, seria interessante colocar ele agora nessa reta final pra ganhar uma cancha, pra que ele jogue a Copinha e quando voltar da Copinha, ele já esteja meio que pronto pra jogar o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana ou a Libertadores, se Deus quiser, Libertadores, né? Então, acho interessante o Crespo já olhar pro Nicolas como uma alternativa para essa lateral esquerda que tá totalmente desfalcada, com o Patrick Lanza que é de ofício, mas não convence, né? Enfim, o que você acha, rapaziada? Colocaria ali o Nicolas? Ele que, falei pra vocês aí, 17 participações em gols, ele marcou 9 gols e deu 8 assistências, tá? 17 participações diretas em gols nessa temporada, é destaque total, tem que ter oportunidade, né, rapaziada? Comente aqui abaixo se você colocaria ou não. Bom, falando em lesões, Rafael Tolói saiu substituído aos 20 minutos do segundo tempo do clássico contra o Corinthians e foi diagnosticado ali, rapaziada, após ali um exame de imagem, que o Tolói teve um estiramento, na verdade uma lesão no músculo do quadril, lesão muscular no quadril. Ele já iniciou ali tratamento com a fisioterapia, né? Vai ser desfalque pro jogo contra o Juventude neste domingo. A tendência é que o Ferrarese entre no lugar, seja o titular e pá, né, rapaziada? E o Tolói não consegue jogar, mais um que não consegue jogar. Desde que ele voltou ao São Paulo, ele voltou na última janela de transferências, ele fez apenas 5 partidas, muito pouco. Zagueiro de 35 anos, experiente, rodado na Europa, mas caiu no Triângulo das Bermudas da Barra Funda,
se ferrou, né? Infelizmente, boa recuperação aí ao Tolói. Outro que só foi chegar no São Paulo e começou a ter muitos problemas de lesão foi o Lucas Moura, que não jogou contra o Corinthians e deve voltar só na próxima temporada. O Rui Costa, inclusive, falou sobre isso na entrevista que ele deu na última segunda-feira. Falou que o Lucas só vai voltar na próxima temporada. O Neto até falou que ele poderia fazer uma cirurgia e tal, mas acabou que não aconteceu. Ele passou por um outro procedimento. Ele teve uma infiltração, né? Mas só deve voltar em 2026. Aí, o empresário do Lucas Moura, o Júnior Pedroso, veio às redes sociais, veio a público nas redes sociais dele pra sair em defesa do jogador. E olha só o que ele postou. Abre aspas, ó, isso aqui é um atestado de como o Departamento Médico de São Paulo é ridículo, abre aspas. Quem acompanha a carreira do Lucas Moura sabe que ele sempre foi um atleta extremamente disponível fisicamente. Seu histórico de lesões antes de chegar ao São Paulo é baixíssimo, algo comprovado estatisticamente e que inclusive garantiu a ele contratos longos por onde passou, como o PSG e no Tottenham. Ele não chegou ao São Paulo com histórico de lesão, e isso precisa ser dito com clareza. Fecha aspas. E é o que eu digo, rapaziada, a culpa não é dos jogadores. Eu vejo o pessoal falando, tem que mandar o Oscar embora, só se machuca. O Lucas tem que ir embora sem se... Gente do céu, olha a carreira desses caras. O Oscar, ele ficou 15 anos na Europa praticamente. Na Europa não, né? No exterior, Europa, China. E durante esses 15 anos ele teve apenas 4 lesões. E aí ele chega no São Paulo em menos de um ano, ele já tem 5 lesões. O problema é o Oscar, o Lucas. Raramente a gente vê machucado no Paris Saint-Germain, no Tottenham. Aí ele chega no São Paulo, um monte de problema físico. O Tolói é a mesma coisa. Então, o problema são os jogadores. Vocês vão acreditar que o problema é o jogador? Pelo amor de Deus, gente. Tem que rever essa preparação física. Tem que rever o departamento médico que não recupera ninguém. Tem que rever tudo. Tem que fazer uma reformulação completa. Porque senão a gente vai ficar mandando um jogador embora pra lá, embora pra cá. Aí contrata outro, se machuca de novo e fica gastando dinheiro à toa. O dinheiro que o São Paulo não tem praticamente, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Inclusive o Lucas Moura jogou, desde que ele voltou de lesão, né? Antes dessa nova pausa aí, ele nunca teve 100%. Nunca. Ele voltou em setembro, ficou até novembro, né? Ele nunca esteve 100%, ele jogou 9 jogos, em nenhum deles ele estava 100%. Olha o que disse o Dr. Moisés Cohen, abre aspas. Desde a artroscopia, ele disse que dos 12 movimentos de incômodo que ele tinha, agora são praticamente 2 ou 3 que ainda incomodavam. Mas ele jogou, só que pelo jogo dele de arranque, ainda sentia o incômodo. A gente sabia que não estava bem. Ele, Lucas, fez de tudo pra voltar. Não dá, nada aconteceu. Fecha aspas. Na atual temporada, o Lucas fez 28 jogos, fez 5 gols e deu uma assistência, pouco jogou, mas não por culpa dele apenas, né, rapaziada? Não por culpa dele, mas sim o departamento médico, que é uma piada, infelizmente, né, rapaziada? Bom, e o Christian Medina, rapaziada, tá fora dos planos do Estudiantes da La Plata, da Argentina. Meio-campista já havia sido alvo do São Paulo na última janela de transferências. Houve uma negociação, São Paulo tentou avançar pela contratação, mas não conseguiu porque o Estudiantes estava pedindo muito alto pelo atleta, né? E acabou que o São Paulo se retirou das negociações e ele ficou lá no Estudiantes, só que parece que ele vai ser negociado. O Estudiantes quer se livrar do Medina, né? A informação da Alexander Vieira diz que o Medina deve ser oferecido ao São Paulo novamente no final do ano para a próxima janela de transferências. Pessoas próximas ao atleta afirmam que a saída dele é iminente. Ele vai sair do Estudiantes, sim. A diretoria tricolor vê com bons olhos, vê como uma excelente oportunidade de mercado, uma possibilidade de contratar o Medina. Contudo, isso só irá acontecer se não envolver altas cifras. Se o Estudiantes, por exemplo, aceitar liberar por empréstimo ou com opção de compra, para que o São Paulo jogue a compra em definitivo para 2027 apenas, né? O Casares querendo jogar a bomba para outro presidente ali, para o sucessor, né, rapaziada? Enfim, bom, o São Paulo não quer ter gastos imediatos em 2026, por isso quer fazer esse tipo de negociação. A comissão técnica do São Paulo, de Hernan Crespo, vê com bons olhos a contratação de Christian Medina. Medina, que tem 23 anos de idade apenas e contrato até final de 2029 lá no Estudiantes, tá avaliado em 8 milhões de euros e tal, mas esse valor não reflete o atual momento do atleta, tá? O argentino vê com bons olhos uma vinda ao Brasil e prioriza o São Paulo como possível destino, né? Na negociação em julho, ele estava louco pra vir pro São Paulo, tá? Será que agora vai? Vamos aguardar, né, rapaziada? É um jogador jovem, interessa ao São Paulo, tem poder de revenda muito grande, é muito melhor que o Bobadilha, por exemplo, né? E é melhor que o Pablo Maia também. Resta saber se o Estudiantes vai querer liberar o cara nos moldes que o São Paulo quer para uma negociação na próxima janela de transferências, tá? Você aceitaria Christian Medina no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O jogo, tá, que o São Paulo comete pênalti pela terceira vez consecutiva.
tá? Nos últimos 3 jogos, o São Paulo cometeu pênalti. O que isso quer dizer, cara? Olha só. Flamengo e São Paulo teve o pênalti do Pablo Maia na Arrascaeta. Aí depois teve o pênalti do Enzo Dias no jogo contra o Bragantino, né? Que foi até o gol que o Bragantino fez que venceu o São Paulo. E tivemos aí por último na quinta-feira, né? O Ferreirinha, né, faz no pênalti. Então, nos últimos 3 jogos, né, o São Paulo cometeu pênalti. O que está acontecendo? E na temporada toda, se eu não me engano, são 16 pênaltis, se eu não estou enganado, que o São Paulo cometeu no ano. Como é que pode um time cometer tanto pênalti, cara? Tipo assim, tanto pênalti. E sabe o que é o pior? Não foi que, nossa, o cara ia sair na cara do gol, aí tinha que fazer a falta, senão ia tomar o gol. Não foi isso que aconteceu, né, cara? O pênalti do Pablo Maia. Eu não achei que foi pênalti do Pablo Maia na Arrascaeta, só que ele chega todo desengonçado. Eu não acho que ele foi imprudente, mas não acho que aquela imprudência é o suficiente para marcar o pênalti, tá? Pênalti se chama penalidade máxima, né? Que no Brasil existe a penalidade mínima, né? Qualquer coisinha os caras já marcam, né? Então eu não acho que foi pênalti, mas ele chegou todo desengonçado na bola. Né? O lance logo após a gente ter feito gol com o Luciano. O lance dos dias também é um pênalti muito infantil, né? No cruzamento na área, ele, encosta no jogador do Bragantino. Lá também tenho minhas dúvidas se foi pênalti, mas foi pelo menos imprudente no lance, o Enzo Dias foi. E o pênalti do Ferreirinha, cara, é uma palhaçada assim tamanho, né? Tipo assim, um lance, né? Que é um tipo de pênalti, aquele pênalti burro, né? A palavra é essa, né? O pênalti é aquele tipo de pênalti burro, porque não tinha nenhuma explicação pro Ferreirinha fazer o que ele fez. O time com 1 milhão de desfalques, né, cara? O Crespo aí, né, irmão? Montando o que sobrou aí do time do São Paulo, já que tá todo mundo machucado, né, cara? São Paulo todo remendado aí, com 1 milhão de desfalques. A gente nem joga mais em casa por conta desse acordo aí de show que o São Paulo fez, tem que jogar na Vila Belmiro. 1 milhão de problemas. Aí o Ferreirinha vai lá e faz o que faz no jogo contra o Corinthians, cara. Parece que é muito fora da realidade, displicência, falta de concentração, né? E isso vale, que eu tô falando, pros 3 pênaltis, né? Ferreirinha, Enzo Dias e Pablo Maia. É quando o Ferreirinha, irmão, é absurdo, né, cara? É o pênalti dele. Ele é muito bizarro. Tipo assim, assustador. E o terceiro jogo seguido que o São Paulo aí comete pênalti. E os 3 foram fundamentais pro resultado, né, cara? Foi 2-2 o jogo contra o Flamengo, né, cara? Se ele não faz aquele pênalti lá, né, a gente já tava vencendo por 1-0, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Poderia ter conseguido um resultado melhor contra o Flamengo. O jogo do Bragantino, o pênalti dos dias, foi o que decidiu o jogo, né, cara? Foi o gol de pênalti que decidiu a partida. E o pênalti do Ferreirinha, cara, o São Paulo fez o primeiro tempo ridículo que fez e foi pro intervalo perdendo por 1-0, né? Se vai pro intervalo 0-0 e faz o segundo tempo que fez, como é que seria? Né, cara? Então, tipo assim, é muito pênalti bobo, infantil, né, cara? Os jogadores parece que estão fora da realidade, com tanto de problema que o time tem. Parece que os caras são fora da realidade. Falta concentração, né? Desligados, né, cara? Assim, é realmente lamentável. Esse pênalti do Ferreirinha, cara, olha, esse pênalti aí foi um dos pênaltis mais bizonhos que eu já vi um jogador fazer. Sem sentido nenhum. Aí no jogo contra o Corinthians, quem entrou e meteu o golzinho do São Paulo, o único gol do São Paulo no jogo foi o Tapia, né? O Tapia fez gol aí. E tem aqui um bastidor que o Gabriel Sá traz, muito bacana pelo lado do Tapia, rapaziada. Olha só. O gol de Gonzalo Tapia, no clássico desta quinta-feira, teve um roteiro tão longo quanto o percurso que o atacante percorreu para chegar na Neoquímica Arena. Após defender a seleção chilena durante a data FIFA, o atacante do São Paulo encarou uma verdadeira maratona aérea de 17 horas de voo para encarar o Corinthians, passando por 3 continentes e chegando à capital paulista poucas horas antes de entrar em campo. Cara, isso aqui é muito curioso, muito curioso. Olha só, a missão começou em Sochi, na Rússia, tá? Após jogar 28 minutos na vitória do Chile contra o Peru na tarde da terça-feira. O Tapia iniciou uma sequência exaustiva de conexões, tá? Ele estava na Rússia, né, em Sochi, onde o Chile jogou com o Peru, tá? Olha só, ele estava em Sochi, ele foi para Istambul, 2 horas e 15 de voo. Aí, em Istambul, onde ele chega, ele vai para Madrid, né? Aí dá 4 horas e 15 de voo. De Madrid, ele vem para São Paulo, né? Que dá 10 horas e meia de voo. Somados, os trechos chegaram a 17 horas de voo.
sem contar o desgaste das esperas nos aeroportos, trâmites de imigração, deslocamentos internos e o impacto do fuso horário. O TAP atravessou quase metade do planeta para estar à disposição do técnico Hernan Crespo, com a logística sendo monitorada de perto pela preparação física e o departamento de fisiologia do clube. Meu irmão, 17 horas de voo. Sochi, Istambul, Istambul, Madrid, Madrid, São Paulo. Foi aí, né, a viagem absurdamente longa do Tapia para esse jogo, né? A chegada ao Brasil foi apertada. O atacante desembarcou na manhã, tá, da quinta-feira e seguiu direto para a concentração na Barra Funda. Houve uma avaliação médica e física para decidir se ele teria condição de atuar. E a minutagem foi definida pela comissão técnica. O cara chegou, mano, no dia do jogo, velho, 17 horas de voo, e chegou no dia do jogo de manhã. Tava todo mundo concentrado já pro jogo. Na quinta-feira, dia do jogo, o cara chegou, irmão. Uma viagem de 17 horas no dia do jogo, né? Foi pro jogo e meteu o gol ainda, né? Aí a gente me falar, pô, Gabriel, mas pô, o cara é jogador, avião que não sei o que lá, tudo bom e do melhor. É verdade, mas o cara poderia muito bem meter o miguezinho aí, falar que tá cansado, não quis sentir não sei o que, e não ir pro jogo, né? Acho que isso aqui é uma postura, uma atitude bem legal do Tapia, né? 17 horas de voo. Ele podia ter inventado 1 milhão de coisas para não poder ir pro jogo. Pô, tô cansado, 17 horas de viagem, né? Acabei de jogar pela seleção. Então, tipo assim, cara, apesar que os caras têm tudo do bom e do melhor, avião, tipo, coisa linda a vida dos caras. Porém, eu acho que mesmo assim é uma postura legal, porque a gente já viu já, pô, Miguel, a gente já viu um monte de jogador já fazer Miguel, né? Inclusive, né, o Memphis Depay que fez gol no São Paulo, né, infelizmente no último jogo, ele é muito criticado lá por conta disso, por conta dos Miguel que ele dá pro cara de seleção, né? Então acho que é um ponto bem bacana aí do Tapia. Internamente, a diretoria e a comissão técnica elogiaram a postura de Tapia, destacando que o chileno demonstrou entrega e profissionalismo em um cenário extremamente desgastante, né, cara? Então, muito bacana aí, né, cara, o comprometimento, né, do Tapia, como foi, o cara poderia meter Miguel, inventar um monte de coisa, mas foi lá, 17 horas de viagem, foi pro jogo, chegou em São Paulo no dia do jogo, foi pro jogo e meteu o gol aí, né, cara? Por muito pouco o São Paulo não consegue um resultado melhor, né? Aí ia passar muito pelo Tapia que fez o gol ali no segundo tempo. Não sou o maior fã do mundo do Tapia, até falei aqui no outro vídeo que o São Paulo não devia comprar ele, né, pelos valores aí que está estipulado no contrato, mas é um tipo de jogador que vem ajudando muita gente, faz seus gols, né? E vem deixando muito claro que ele é muito oportunista, né? Tipo assim, o cara parece estar no momento certo, na hora certa, a todo momento, né? Fez gol contra o Corinthians, fez gol contra o Palmeiras, né? E vem ajudando muito aí o São Paulo. É um jogador super útil aí para o time do São Paulo, né? Enfim, informação que trouxe foi o UOL, tá? Bastidores interessantes aí que trouxe o UOL, tá bom? Aí, rapaziada, vamos seguindo aqui agora e aquele negócio, né, cara? Mais jogador machucado no São Paulo. Eu quero saber qual é a novidade, né? Tá aí, ó. Mais uma baixa no São Paulo. Exame detecta lesão, né? Formação do UOL. São Paulo fez um acordo com STJD após denúncias por cantos homofóbicos de torcedores em clássico contra o Corinthians, o clássico do primeiro turno, aquele 2-0. Para não ser julgado, o São Paulo acertou uma transação disciplinar no valor de R$100 mil. Em nota, o São Paulo reforçou que manifestações discriminatórias não representam os valores de seus torcedores e da instituição. O São Paulo fez um acordo para não ter o julgamento. Ó, vou pagar R$100 mil aqui e não tem julgamento. São Paulo fez esse acordo aí para não correr risco de pegar gancho, punição, né, aí de mando de campo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Temos uma novidade muito boa, né, que envolve o Marcos Antônio. Marcos Antônio está se recuperando e muito provavelmente estará à disposição do técnico, do treinador Hernan Crespo do São Paulo. Marcos Antônio hoje que, né, virou até tem até uma fala pronta em relação a isso, que é o seguinte, falam em Marcos Antônio dependência, né? Eu acho um absurdo, né? Porque o Marcos Antônio, ele não é um cara, um camisa 10, um meio atacante, um atacante, né? Ele é um segundo volante, dá até pra falar dele de um meia atacante. Mas ele não é aquele cara
aquele cara craque de bola. Ele é muito bom jogador, muito importante pro São Paulo, mas o São Paulo não pode depender de um cara do nível do Marcos Antônio, né? Eu acho ele muito bom, eu acho que ele surpreendeu demais, mas assim, você fala Lucas dependência, Caleri dependência, acho mais aceitável do que Marcos Antônio dependência, porque ele é um segundo volante, é um meia de ligação, um meia atacante, né? Mas acho que ficou pela composição do Crespo, que o Marcos Antônio teve uma grande evolução, mas nós não podemos depender de jogador nenhum. Então, com a volta do Marcos Antônio, né, estamos esperando uma volta cada vez mais rápida do Marcos Antônio, o São Paulo volta a ser mais competitivo, melhora da noite pro dia em campo, mas é aí uma outra crítica, né, ao trabalho do técnico Hernan Crespo, né? É claro que ele não tem culpas das lesões, dos desfalques, que são muitos, é muita coisa que acontece em relação a isso, mas ele também não pode ficar vítima, né? Ficar preso em apenas um esquema só de jogo. A gente vê que falta repertório, versatilidade. Infelizmente está faltando qualidade pro treinador, pro técnico Hernan Crespo. Então vamos torcer o quanto antes pro Marcos Antônio voltar, porque assim, você vê lá nos outros times, Arrascaeta, você vê jogadores mais avançados, né, que o time depende. Um time que depende de volante para fazer gols, para criar jogadas, é meio estranho. Não tirando toda a qualidade, toda a importância do Marcos Antônio. Mas me soa de forma muito estranha o São Paulo depender de um segundo volante, um meia de ligação, um cara que tá sendo um meia atacante em alguns momentos. Vamos ser justos. Só que é estranho por conta da posição. Eu não tô acostumado o São Paulo depender de um jogador dessa posição. Nós estamos acostumados o São Paulo depender de centroavante, até de goleiro, né? Mas centroavante, meia atacante, meia esquerda, essas são as posições que geralmente os times dependem ofensivamente falando. Então é estranho isso, me mostra que o São Paulo tá meio torto, meio desequilibrado, né? Um segundo volante, ele tem muita importância, mas não pode ser a principal posição do time. Acho que isso nos diz muito do que está acontecendo com o São Paulo hoje, né? Novidade excelente também envolvendo Jonathan Caleri, que precisa voltar o quanto antes pro Crespo, pro São Paulo, né? Jonathan Caleri que já estão falando que ele está basicamente pronto para retornar. Acho que agora acho que estão trabalhando, né, o ritmo de jogo dele, mas falam que ele já está apto a voltar. Precisamos do Caleri o quanto antes, né? O Caleri, eu brinco aqui com vocês que o Caleri ele estava em má fase, né? O Caleri ele estava em má fase antes dele se lesionar, né? Antes de acontecer tudo que aconteceu, e ele não vinha bem, né? Quando nós ficamos sem o Caleri, nós vimos toda a falta que o Caleri faz, né? Que o Caleri fez pro São Paulo. Mas agora, aparentemente, Jonathan Caleri está voltando, o que é uma novidade, uma notícia muito fantástica, muito maravilhosa para nós, né? Caleri, acho o Crespo um baita sujeito, um baita cara, uma baita persona, um jogador lendário, mas como técnico, para mim, eu acho ele fraco, infelizmente. E aí ele pede um camisa 10, né? Foi perguntado do Oscar, ele para mim tá se encerrando o ciclo do Crespo pela fala dele. Ele meio que joga de novo os jogadores de São Paulo no lixo, né? Isso aí a gente já viu o treinador fazendo e aí a vida encurta demais, né? Ele falou do Memphis, falou, aí entra um cara da Holanda, não sei o quê, meio que os jogadores não suportam esse tipo de coisa que nós vimos o Crespo fazer. E ele, de novo, ele deixa claro que ele não tem time, que ele não tem elenco e tal, isso aí não funciona. E aí ele pede um camisa 10. Fala, óbvio que eu queria, né? Óbvio que eu preciso de um camisa 10. Um camisa 10 que pra mim seria excelente é o Quinteiro, né? Tava no Racing, se eu não me engano, o Quinteiro, ele é do River, sempre foi do River, mas ele tava no Racing e joga uma barbaridade. Tá bem fisicamente, desvalorizado, eu adoraria o Quinteiro. E é o cara... Ele é um camisa 10. O Quinteiro, ele é um camisa 10 que muito habilidoso e é exatamente a posição e tem as características que nós precisamos, né? As características técnicas, né? É um meia armador, habilidoso, rápido, passe refinado, chute, muito bom jogador,
que eu acho que o São Paulo poderia sim apostar, poderia tentar, uma vez que irá ter que contratar essas posições. Agora ficou uma coisa muito, uma saia justa muito grande, né? Porque o São Paulo vai precisar contratar algumas posições, várias posições pontuais, agora a pedido do Crespo, na verdade meio que o Crespo, de uma forma velada, exigindo que tragam reforços, que tragam jogadores, porque ele tá meio que deixando claro que aparentemente não vai ficar se as coisas continuarem assim. Mas, vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero